Olá a todos, falaremos hoje sobre progressões geométricas. Eu me chamo Jadson. E eu me chamo Tiago e nós somos alunos da FASP do sétimo período de matemática. Bem, iniciaremos o nosso assunto falando sobre a definição de progressões geométricas. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo após o primeiro está relacionado por uma razão ou quociente aos demais termos. O valor que multiplica ou divide cada termo para encontrar os demais chama-se razão. Ela é quem define o tipo de cada PG, certo? Aqui nós denotamos, né, e usualmente essa razão é denotada pela letra Q minúsculo. Bom, o nosso primeiro exemplo é de uma PG decrescente. Para uma PG ser decrescente, sua razão tem que estar entre o intervalo de 0 e 1, ou seja, ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Como, por exemplo, nós temos essa PG aqui, onde nós temos os termos. O nosso primeiro termo é 2, depois 1, 1,5 e 4. Vejamos que a razão dessa PG é igual a 1,5, ou seja, está obedecendo o critério que foi falado antes. 1,5 é maior do que 0 e menor do que 1. Uma PG crescente, para ela ter essa característica, né, para ela ser uma sequência de números que eles vão crescendo, a nossa razão tem que ser maior do que 1. Como, por exemplo, temos essa já aqui, onde o primeiro termo é 3, o segundo 9, 27, 81 e assim sucessivamente. Vejamos que a nossa razão é 3, né? E intuitivamente sabemos que 3 é maior do que 1. A nossa próxima PG é uma PG oscilante. Para que ela seja oscilante, nós temos que ter uma razão negativa, ou seja, a nossa razão tem que ser menor do que 0. Pronto, um exemplo de PG oscilante é essa, onde nós temos o primeiro termo, que é menos 4, o segundo termo é 8 positivo, o terceiro termo, 16 negativo. O próximo termo é 32 positivo. Ela é oscilante por essa seguinte característica, pois nós temos um termo negativo e o termo seguinte será positivo. Depois o termo seguinte será negativo, e assim sucessivamente. Certo? E onde nós percebemos que a nossa razão aqui é menos 2. Já uma PG constante é quando nós temos nossa razão igual a 1. Por exemplo, nós temos essa sequência aqui, né, onde todos os termos são iguais, todos os termos são 8. Né? Quando nós temos uma PG que a razão é igual a 1, sempre vai ser todos os termos da sequência vão ser exatamente o primeiro termo, pois o 1 é um elemento neutro na multiplicação. Bem, agora nós falaremos um pouco sobre progressão geométrica finita e infinita. Bem, para uma progressão geométrica ser finita, né, ela tem, logicamente, um primeiro termo e tem o último termo, onde nós chamamos de AN, nesse caso, já que nós não definimos uma quantidade de termos para ela. Nota-se que possui uma quantidade limitada de termos, podendo ter o último termo denotado por AN e o penúltimo termo por AN-1. Aqui nós temos um exemplo de PG finita, né, onde nós temos o primeiro termo 5 e o último termo 625. Né? Percebemos que essa razão é igual a 5. Certo? E, logicamente, também é uma PG crescente, pois a razão é maior do que 1. Já nesse caso, nós temos outro exemplo de PG finita, só que nesse caso ela é decrescente, pois a nossa razão é maior do que 0 e menor do que 1. Agora, uma PG finita é aquela onde a gente só tem a listagem do primeiro termo e dos demais. A gente nunca terá um AN nesse tipo de PG, pois ela cresce infinitamente. Certo? Um exemplo de PG infinita é essa, onde nós temos o primeiro termo igual a 2 e os termos demais todos multiplicados pela nossa razão, que é 2. Vejamos que ela não tem um AN, pois, como foi falado anteriormente, ela cresce infinitamente. Bem, agora nós falaremos da fórmula no termo geral de uma PA, certo? Essa fórmula é utilizada para determinar qualquer termo de uma PG. Quando nós temos o conhecimento apenas do primeiro termo e da nossa razão Q, certo?
ela é denotada da seguinte maneira: o nosso último termo da PG, que é o nosso AN, é igual ao nosso primeiro termo, que é o A1, multiplicado pela nossa razão, elevado a n menos 1, onde n é o número de termos dessa nossa PG. A gente pode definir, utilizar essa definição e podemos modular nossa PG, né? Onde a PG é igual à listagem de todos os seus termos, né? E aqui a gente está mostrando como podemos reescrever qualquer termo dessa nossa PG. Em particular, escolhemos o A7, né? Onde A7 é igual a 1 multiplicado pela razão elevada a 6, e o A4, que é igual a 1 multiplicado pela razão elevada a 3. Logo, né, nós substituímos o A4 em A7 e podemos reescrever da seguinte maneira. Temos que A7 é igual a 1, é igual ao A1 vezes a nossa razão elevada a 3. Né? Nós temos essa expressão aqui e ela vai ser, mais uma vez, multiplicada pela nossa razão elevada a 3. Né? Pela propriedade da potenciação, nós temos duas potências de bases iguais, certo? E nós temos uma multiplicação aqui. Né? Então, quando a gente tem uma multiplicação de potências de bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Logo, nós teremos que A7 é igual a 1 multiplicado pela razão elevada a 6. Também podemos representá-lo da seguinte forma, né? Onde o nosso A7 é igual ao nosso A4 multiplicado pela nossa razão elevada a 3. Bem, agora nós falaremos sobre algumas maneiras alternativas, né, para observar as nossas PG, né, maneiras como podemos reescrevê-la. Bem, nós escolhemos aqui, né, uma PG de 3 e de 5 termos. Né? Na PG de 3 termos, nós temos que o nosso A é o valor numérico dele, dividido por essa nossa razão. O A2 é somente o seu valor, e o nosso A3 é o valor do nosso A1 vezes, perdão, é o valor do nosso A2 vezes a razão. Para uma PG de 5 termos, nós temos que o nosso A1 é esse valor numérico x dividido pela nossa razão ao quadrado. A2 vai ser o nosso x dividido pela razão, o A3 é o próprio x, A4 é o nosso x multiplicado pela razão, e o nosso quinto e último termo é o nosso x multiplicado pela razão ao quadrado. Certo? E é possível trocar um determinado termo de uma PG por um valor incógnito desde que se respeite o padrão e razão da original, né? Modificando termo a termo em função das novas informações obtidas. Bom, agora falaremos sobre interpolação. Né? Para nós realizarmos uma interpolação, né, o que significa? Significa que nós devemos introduzir valores em uma PG incompleta para que ela se torne verdadeira, certo? Para que ela se torne completa. Aqui nós utilizaremos uma PG de 5 termos, né, onde o nosso A1 é igual a 3 e o A5 é igual a 243. Né? Substituindo seus respectivos valores, nós temos que a nossa PG, o primeiro termo é 3 e o último termo é 243. E nós temos que descobrir quais são esses termos, esses três termos que estão entre eles dois, para que nós possamos deixar a nossa PA verdadeira, ou seja, deixá-la completa. Né? A gente vai se atentar ao nosso A5, né? E vamos reescrevê-lo com um A1 multiplicado pela nossa razão elevado a 4. Bem, substituindo seus respectivos valores, nós temos que 243, que é o nosso A5, é igual a 3, que é o nosso A1, multiplicado pela nossa razão elevada a 4. Nós dividiremos ambos os lados da nossa equação por 3, né, e temos que 243 dividido por 3 é igual a Q elevado a 4. Efetuando a nossa divisão, nós temos que nossa razão elevada a 4 é igual a 81.
Utilizando a propriedade da radiciação em ambos os lados da nossa igualdade, nós temos que a raiz quádrupla de Q elevado a 4 é igual a 81 pela raiz quádrupla de 4, de elevado a 4. Logo, a nossa razão Q vai ser igual a 3. Logo, assim, nós podemos definir quais são os termos que estavam faltando nessa nossa PG. Certo? Nós temos o nosso primeiro 3, vamos multiplicá-lo pela nossa razão, que também é 3, e o nosso segundo termo é 9. Depois, novamente, faremos 9, que é o nosso segundo termo, vezes a nossa razão, que será o nosso A3, que é 27. Novamente, faremos 27 vezes 3, que é a nossa razão, que gera o nosso quarto termo, que é 81. Logo, nós temos toda a razão aqui da PG. Temos toda. Ela está completa. Ela está verdadeira, como possamos dizer. Agora faremos alguns exercícios com relação ao conteúdo que vimos até agora. Primeiro, ao observar a população de uma determinada espécie de coelho em uma fazenda, notou-se que a cada 2 meses ela dobra de tamanho. Responda. Letra A. Se inicialmente houverem 20 coelhos, após um ano, quantos vão existir? Letra B. Após 10 meses, uma população de coelhos atingiu 1.024 indivíduos. Qual era a quantidade inicial de coelhos? Letra C. Um funcionário desta fazenda ficou a cargo de listar a população de coelhos em função da população atual. Sabendo-se que há 448 coelhos, ele deve listar os próximos 3 meses e os 3 meses anteriores ao mês atual. Como ficaria essa lista? Bom, primeiramente, se inicialmente houverem 20 coelhos, após um ano, quantos vão existir? Um ano equivale a 12 meses. Se a cada 2 meses eles dobram de tamanho, então em um ano essa população vai dobrar 6 vezes. Agora, pela fórmula, teríamos que o nosso termo AN é igual a A1 multiplicado pela razão elevado a N menos 1. Como a população vai se multiplicar em 6 momentos, 6 vezes, nós vamos procurar o termo A6. Ao substituir esse valor na nossa expressão, teríamos A6 é igual a 20 multiplicado por 2 elevado a 6 menos 1, que seria 2 elevado a 5. Ao calcular 2 elevado a 5, teríamos o valor 32. Então, ficamos com A6 é igual a 20 multiplicado por 32, totalizando 640 coelhos. Letra B. Após 10 meses, uma população de coelhos atingiu 1.024 indivíduos. Qual era a quantidade inicial de coelhos? Novamente, pegaremos aqui a fórmula geral e substituiremos N pelo valor em meses que estamos procurando, para ter o termo que precisamos, que é o termo A10. A10 é igual a A1 multiplicado por 2 elevado a 10 menos 1, que dá 2 elevado a 9. Teríamos então 1024 é igual a A1 multiplicado por 2 elevado a 9. Aqui nós dividiremos os dois lados da igualdade por 2 elevado à nona potência, que resultaria em A1 sendo igual a 1024 dividido por 2 elevado à nona potência. Temos duas formas de calcular agora. A primeira seria calcular qual é o valor de 2 elevado à nona potência, ou transformar esse 1024 em uma potência de base 2 também. Faremos, no caso, da forma mais resumida, que seria transformar 1024 em uma potência de base 2, que resultaria em 2 elevado a 10. Então, A1 é igual a 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 9. Por uma propriedade da potenciação, ao realizar essa divisão, teríamos a mesma base, só que teríamos uma subtração dos expoentes. Teríamos 10 menos 9, 1. Então, temos 2 elevado a 1, que é exatamente 2. Então, temos que A1 é igual a 2 coelhos. Então, essa população de 1.024 coelhos, antes desses 10 meses, ela era composta apenas por 2 coelhos.
Letra C. O funcionário desta fazenda ficou a cargo de listar a população de coelhos em função da população atual. Sabendo-se que há 448 coelhos, ele deve listar os próximos 3 meses e os 3 meses anteriores ao atual. Como ficaria esta lista? Bom, ele aqui teria uma PA de 7 termos, pois ele tem que listar os 3 de antes, os 3 de depois, e a PG ainda vai ter o valor do mês atual, que é 448. Ela ficaria no formato A1, A2, A3, 448, A5, A6 e A7. Bom, o que faremos? Iremos reescrever esse termo A4 para que consigamos definir quem seriam os outros termos. Primeiramente, A4 seria A1 multiplicado por Q elevado a 3, que é a razão. Se multiplicássemos a razão dos dois lados da igualdade, teríamos A4 multiplicado pela razão é igual a A1 multiplicado por a razão elevada a 3 multiplicado pela razão. A4 vai ser substituído por 448, ficando com 448 multiplicado pela razão. É igual a... faremos aqui uma multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Teríamos A1 multiplicado por Q elevado a 4. Mas A1 elevado a 4, não, desculpem, A1 multiplicado por Q elevado a 4 é exatamente A5. Então substituiremos. Ficamos com 448 multiplicado pela razão é igual a A5. É algo que já vimos anteriormente. Mas todos os valores dessa PG podem ser reescritos seguindo esse padrão. Os termos que vêm antes do A4, que seria A1, A2 e A3, estariam sendo divididos por essa razão. No caso, A3 é 448 dividido pela razão, A2 é 488. Desculpem aqui, eu cometi um erro. Seria 448 dividido pela razão ao quadrado. E A1 é 448 dividido pela razão ao cubo. Assim como os termos que vêm depois de 448 seriam A5 como 448 multiplicado pela razão, 448 multiplicado pela razão ao quadrado e 448 multiplicado pela razão ao cubo. Aqui no A2 é 448 dividido por Q ao quadrado. Desculpem pelo erro. Agora, soma dos termos de uma PG finita. Quando uma PG possui quantidade limitada de termos, podemos descobrir a soma de todos eles utilizando a seguinte fórmula. Essa fórmula, os valores dela são os seguintes. Sn é a soma dos n primeiros termos. A1 é o primeiro termo dessa PG. O Q é a razão da PG. Um exemplo aqui, teríamos qual a soma da PG 2, 6, 18 e 54. Ela é uma PG finita e crescente. De razão 3. Ao substituir as informações que temos nessa PG pelas na fórmula, teríamos que a soma desses n termos seria 2 multiplicado por 3 elevado a 4 menos 1, dividido por 3 menos 1. 3 elevado a 4 teríamos 81. Então teríamos que essa soma é igual a 2 multiplicado por 80 dividido por 2, que é exatamente 80. Esse n dessa soma pode também ser colocado como a quantidade de termos. No caso aqui, estamos somando todos os termos, então poderíamos expressá-lo como a soma dos 4 primeiros termos, que também é a soma dos termos totais. Agora, a soma dos termos de uma PG infinita. Ao se procurar a soma de uma PG infinita, teríamos 3 casos. O primeiro é que a PG tem uma razão maior que ou igual a 1. O segundo caso seria quando a PG tem uma razão menor que 0. E o terceiro é onde a PG tem razão menor que 1 e maior que ou igual a 0. Nesse primeiro caso, quando a razão é maior que 1,
a PG cresce ou decresce infinitamente. Por exemplo, se o valor de A1 for positivo e a razão for maior que 1, então esse valor vai crescer para os positivos infinitamente. Se o A1 for negativo e essa PG tem uma razão maior que 1, ao multiplicarmos os valores, teríamos um valor decrescente infinitamente. Então, essa soma não pode ser dada, ela teria que ser expressa como mais infinito ou menos infinito. No segundo caso, se a razão é negativa, temos uma PG oscilante, que é aquela onde o primeiro termo tem um sinal, o segundo termo tem um sinal oposto a esse primeiro. A única maneira de se calcular a soma de uma PG oscilante seria dividir a PG em duas outras. Uma delas só com os valores negativos e a outra só com os valores positivos. A razão que teríamos entre os termos dessas PGs seria o quadrado da razão original. No caso, teríamos uma PG decrescente infinitamente e a outra crescente infinitamente. E teríamos que somar as duas. Ao somá-las, teríamos mais infinito somado com menos infinito, o que é uma indeterminação. E, por fim, teríamos o terceiro caso, que é o único em que realmente temos uma solução numérica para essa soma. E esse terceiro caso se divide em dois outros. O primeiro é quando a razão é zero. Se a razão é zero, todos os valores dessa PA, desculpem, todos os valores dessa PG, eu cometi um erro aqui na apresentação, todos os valores dessa PG são exatamente zero. E ao somá-los, teríamos uma soma zero. Nos outros casos, quando calcularmos os valores seguintes de A1, A2, A3, esses valores vão cada vez se aproximar mais de zero. E a cada termo calculado, poderíamos calcular essa soma, no caso. Essa soma seria do seguinte: a soma de todos os valores dessa PG se dá por A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Bem, agora vamos resolver uma questão que diz o seguinte: uma concessionária, no ano de sua inauguração, vendeu 800 carros e atualmente encontra-se em seu terceiro ano. Os donos, ao realizarem um levantamento, perceberam que a cada ano as vendas aumentaram em exatamente 50%. Responda: A. Qual a previsão de vendas para o quinto ano, se elas continuarem com o mesmo aumento? B. Qual o total de carros vendidos até o final do quinto ano? C. Se ao invés de ocorrer um aumento nas vendas, estivesse ocorrendo um decréscimo de 20%, quantos carros seriam vendidos até o momento das vendas pararem totalmente? Bem, na letra A, a gente de cara deduz que a gente vai utilizar a fórmula geral da PG, pois ela quer saber qual é o valor, a quantidade de carros vendidos nesse quinto ano. Ou seja, ele quer saber qual é o valor do nosso A5, nosso quinto termo, já que são 5 anos. Antes da gente iniciar, utilizando o termo geral, primeiro nós temos que ter noção desse aumento, Então, o que nós faremos? Nós iremos somar esses 50% aos 100% que estavam sendo vendidos no primeiro ano. Ou seja, nós temos que eles venderam 800 carros no primeiro ano, então os 100% foram esses 800 carros. Quando fazemos 100% mais 50%, nós temos 150%. Transformando esses 150 em decimal, nós temos 1,5. Ou transformando em fração, nós temos 3 meios, que é o que iremos utilizar agora. Então, nós temos que o nosso A5 é igual a 800 multiplicado por 3 meios elevado a 5 menos 1. Certo? Pela propriedade da potenciação, nós temos uma fração elevada a um expoente. Logo,
tanto o numerador quanto o denominador estarão elevados a esse mesmo expoente. Então, nós temos que o A5 é igual a 800 multiplicado por 3 elevado à quarta sobre 2 elevado à quarta. Logo, nós temos o A5 é igual a 800 multiplicado por 81 sobre 16. 800 vezes 81 é 64.800, né? Agora temos 64.800 dividido para 16 é igual a 4.050 carros. Ou seja, no quinto ano, eles venderam exatamente 4.050 carros. Já na segunda questão, né, eles perguntam qual o total de carros vendidos até o final desse quinto ano. Aqui nós sabemos que nós utilizaremos e faremos a soma de todos os termos dessa nossa PG, né? Ou seja, nós vamos fazer o somatório dos carros vendidos no primeiro ano até o quinto ano. Mais uma vez, utilizando aquela manipulação algébrica da alternativa A, nós vamos somar esses 50% ao 100%. Só que dessa vez nós utilizaremos ele em forma decimal, ou seja, né, em vez de ser 3 meios, nós utilizaremos 1,5. Substituindo seus respectivos valores na fórmula, nós temos que a soma desses 5 termos, né, desses 5 anos, é igual a 800 multiplicado pela razão elevado a 5, né, 1,5 elevado a 5, menos 1. Tudo isso dividido por 1,5 menos 1. Então, temos que 800 multiplicado por... Temos que o nosso S5 é igual a 800 multiplicado por 7,59.375 centésimos de milésimos, menos 1. Tudo isso dividido por 0,5, que foi o resultado da nossa diferença. Né? Agora temos que 800 vezes 6,59.375 centésimos de milésimos dividido por 0,5 é igual ao nosso S5, certo? Dividindo 800 por 0,5, nós temos 1.600, né? 1.600 multiplicado por 6,59.375 centésimos de milésimos é igual a 10.550 carros vendidos até o nosso quinto ano. Bem, na letra C, né, na nossa alternativa, nós temos que o seguinte, né, que se ao invés de ocorrer um aumento nas vendas estivesse ocorrendo um decréscimo de 20%, quantos carros seriam vendidos até o momento em que as vendas parem totalmente? Como não temos como deduzir até que ano elas vão parar totalmente, então nós estamos falando de uma soma dos termos de uma PG infinita. E nesse caso, ao invés de fazer a manipulação algébrica da outra questão, onde nós estávamos somando essa porcentagem ao total, nós iremos subtrair. Então, nós temos 100% menos 20%, que é igual a 80%. Transformando em número decimal, nós temos 0,8. E fracionário, nós temos 4, que, substituindo seus respectivos valores na nossa fórmula, nós temos que o nosso A1, que é 800, dividido por 1 menos a nossa razão, que é 0,8, é igual à soma desses termos. Logo, nós temos 800 dividido por 0,2. Né? Isso é igual a 4.000, então eles vão vender 4.000 carros ainda até que as vendas parem totalmente. Bem, essa foi nossa aula sobre progressões geométricas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Agradecemos a todos por participarem até agora e qualquer dúvida deixem nos comentários.